5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Luiz Carlos Mamed Júnior. Obrigado, Luiz Carlos, pela sua participação. Então, tá aí, Luiz Carlos, a música que você pediu. Aê! E hoje estamos comemorando mais uma incrível marca. Estamos agora com 23.301 visualizações no nosso canal do YouTube. Então, bota aí exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de segunda série, turma de História. Hoje nós vamos tratar sobre a unificação da Itália e da Alemanha, e vamos falar um pedaço assim, falar um pedaço foi ótimo, vamos falar assim, numa parte sobre a Comuna de Paris. Bom, na aula passada, nós falamos ali sobre, na Alemanha, né, que houve movimentos liberais constitucionalistas. Aí cheguei a falar sobre uma frase, senhores, fazei o jogo, pois a bola corre ainda. Qual regime vai nascer? Lia-se República, Reforma, Progresso, Igualdade, Liberdade, Anarquia, Monarquia Constitucional. Bom, continuando então, entre 1846 e 1848, a Europa foi atingida por uma grave crise agrícola e industrial. Olha só, particularmente foi tudo assim muito desastroso para a França, e ela teve péssimas colheitas, com destaque para a praga das baratas. Bom, a indústria então entrou em crise e chegou à superprodução. O empobrecimento dos camponeses acabou provocando a queda no consumo de tecidos e as fábricas pararam, provocando um enorme desemprego. Então, salários foram reduzidos, enquanto os preços dos alimentos, esses dispararam. Os estados precisaram, então, empregar recursos na compra de trigo, e as atividades das grandes indústrias e a construção de estradas de ferro ficaram paralisadas. Bom, o regime instituído por Luís Filipe na monarquia de Julho estava apoiando-se então na burguesia, e o governo tratou de ampliar o direito de voto, retomar a política de liberdade de imprensa e dar mais força à Guarda Nacional, né? Aquela organização paramilitar que dava sustentáculo, podemos dizer assim, à burguesia. Em 1848, a oposição ficou forte, ajudada por essa crise econômica e também pelas acusações de corrupção no governo, que foi chefiadas ali pelo Guizot. Com a proibição de manifestações públicas contra o governo, acho que eu já vi isso em algum lugar, a oposição organizou a Campanha dos Banquetes, nos quais se atacavam o rei e o ministério. Ou seja, o governo aumentou então a repressão, e foi no dia 22 de fevereiro que eclodiu uma revolta, quando o ministro Guizot proibiu um banquete em Paris. No dia seguinte, os manifestantes enfrentaram as tropas e a multidão carregou pelas ruas os 16 mortos resultantes aí desses conflitos durante toda a noite. E no dia 24, Paris estava coberta de barricadas, e o rei, abandonado pela Guarda Nacional, abdicou. Então, o governo provisório, formado pela burguesia, pelos burgueses liberais e também pelos socialistas, proclamaram então a Segunda República da França. E, por influência dos socialistas, o governo criou as oficinas nacionais,
que eram empresas dirigidas e sustentadas pelo Estado com o objetivo de oferecer trabalho aos operários que ficaram aí desempregados. A alta burguesia concordou de forma demagoga, concordou demagogicamente com uma série de reivindicações operárias ao mesmo tempo em que preparava ali a sua contraofensiva. O Império contra-ataca! Quase isso. Bom, tivemos também a criação da Guarda Móvel, que era composta pelos elementos mais miseráveis da população, colocando assim, com a finalidade específica de reprimir manifestações populares. Para dar conta de todas essas despesas, o governo provisório faz o quê? Aumenta os impostos diretos sobre os camponeses, jogando esse segmento contra os operários, maiores beneficiários da criação das oficinas nacionais. Então, na eleição da Assembleia Constituinte, os conservadores eles obtiveram a maioria, afastando os socialistas do poder e decretando o fechamento das oficinas nacionais. De novo, na rua, o proletariado, como Karl Marx costumava dizer, tentou fazer uma revolução dentro da revolução. A Assembleia deu, então, poderes excepcionais ao general Cavaignac, que agiu com extrema violência, ocasionando a morte de 16 mil revoltosos e foram expulsos do país outros 4 mil. Em novembro foi proclamada a Constituição Republicana e foi realizada a primeira eleição presidencial direta na França. E aí quem ganhou foi Luiz Bonaparte, ele mesmo, parente do Napoleão, na verdade sobrinho. Em dezembro de 1851, com o apoio da Guarda Nacional, burguesia e massas de desempregados, o Bonaparte deu um golpe de Estado. Ele dissolveu a Câmara e suspendeu as liberdades civis e políticas. Proclamou-se Napoleão III e instaurou um império hereditário. Bom, a crise econômica europeia ajudou a Revolução de 1848 a se expandir pela Europa. O ideal predominante não foi o liberalismo, mas o nacionalismo, que resultou na expressão a Primavera dos Povos. Na Áustria, a Revolução, liderada pela burguesia e apoiada pelas camadas populares, fez com que o chanceler Metternich fugisse para a Inglaterra e instituiu-se o parlamentarismo e uma nova Constituição. Mas a aristocracia ela acabou retomando o poder e levando ao trono o Francisco José e retomando o absolutismo. Tchecos e húngaros, eles aproveitando-se das modificações ocorridas na Áustria, que os dominava, também fizeram revoluções. Mas, com o retorno do absolutismo, eles voltaram a se subordinar à Áustria. Na Itália e na Alemanha, crescia o nacionalismo e a ideia de unificação desses estados. Bom, então, o nosso assunto direto seria a unificação da Itália e da Alemanha, Então, foi por volta de 1848, na Alemanha dividida em dezenas de estados, sob o nome de Confederação Germânica, duas forças opostas disputavam a hegemonia política. A Áustria, que já dominava a maior parte dos reinos politicamente, e a Prússia, ou seja, o único reino alemão independente e um dos mais desenvolvidos economicamente. As atividades comercial e bancária se intensificaram com a União Aduaneira, o chamado Zollverein, de 1834, que aboliu as tarifas alfandegárias entre os estados alemães, aí com a ideia da servidão e com a introdução, com o fim da servidão, com o fim da servidão e com a introdução do trabalho assalariado na agricultura. Isso em 1848. E a partir de 1862, a Prússia ela conquistou a hegemonia sobre os demais estados alemães e aplicou uma política interna unificadora e expansionista, tendo Otto von Bismarck como primeiro-ministro. A política do Bismarck ela foi facilitada por um rápido crescimento econômico germânico, que foi baseado na produção de carvão mineral e também de ferro bruto. Bom,
A produção mecânica, elétrica e química, ela cresceu muito aí com a concentração de grandes empresas como a Steiners, a Krupp, a Stum, a Siemens também. E o transporte naval e ferroviário, eles intensificaram aí o comércio externo. Quando o segundo Reich, o primeiro Reich é o Sacro Império Romano Germânico, que foi instalado pelo Otto I em 962, tá? Só para lembrar. Então, foi instalado aí por Guilherme I. E o país já é aí, então, uma grande potência industrial e militar. Bom, o Bismarck, ele achava que a unidade alemã deveria ser obtida pela força, através de uma luta contra a Áustria. Por isso, ele organizou militarmente o Reino da Prússia, Schleswig, olha só, se escreve SCHLESWIG. Bom, eu acho que deve ser isso. Schleswig, ou algo parecido. E Holstein, Holstein é Holstein, Holstein, de produção germânica predominante, viviam sob o domínio da Dinamarca, né? Os principais, ou melhor, os príncipes dos dois ducados quiseram tornar-se independentes quando o rei dinamarquês, o Cristiano IX, morreu. Isso foi lá em 1863. Então, a Prússia, aliada à Áustria, apoiou os príncipes e venceu a Dinamarca na chamada Guerra dos Ducados, isso em 1864. Mas o Bismarck, ele adiou a entrega de um dos ducados à Áustria e com isso provocou o conflito com os austríacos. Derrotados na chamada Guerra Austro-Prussiana de 1866, os austríacos assinaram a paz e aceitaram a dissolução da Confederação Germânica e a passagem de Schleswig e de Holstein para a Prússia. Bom, a Prússia anexou outros territórios e novos estados germânicos se uniram, né, a ela, formando a Confederação Germânica do Norte em 1867. Bom, a vitória prussiana e o processo de unificação na Alemanha a gente vai estar deixando para um próximo momento, numa próxima aula, tá legal? Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias e sim em quarentena, eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado. Fiquem bem e até a próxima aula.